Boa noite, graças a Deus pela bênção de estarmos hoje reunidos para adorar ao Senhor. E quem tem vindo nas quartas-feiras tem observado que estamos estudando sobre a vontade de Deus. Então, vamos agora fazer um teste, escolher uns irmãos aí, e aí você vai dizer o que é que você tem aprendido sobre a vontade de Deus. Vamos lá, ver quem... Marina, não, brincando. Bem, irmãos, aprendemos que a vontade de Deus, ela é revelada e ela é oculta. Um problema que se encontra hoje no meio evangélico, isso foi disseminado, é que as pessoas, os crentes, procuram essa vontade oculta de Deus. E eu tenho que acertar esta vontade de Deus, porque senão eu estarei em pecado. Mas é impossível. Como é que eu vou saber a vontade específica, a vontade oculta do Senhor? Eu sei a vontade revelada que está na Bíblia. E é nela que eu tenho que me ocupar. Queremos hoje observar que Deus sempre é ativo em sua vontade. Deus nunca é passivo. Nunca. Nunca eu vou escolher algo que vai determinar a vontade de Deus. E Deus nunca vai adequar a vontade específica dele ao meu querer e à minha vontade. Há uma expressão que nós usamos muito, também ficou muito difundida no meio evangélico, mas ela não é muito boa. É aquela ideia de que Deus permite. Deus permitiu que isso acontecesse. Na verdade, às vezes um mal, uma desgraça aos nossos olhos, Deus permitiu que fosse assim. Às vezes uma escolha errada que eu faço, mas Deus permitiu que fosse assim. Então, eu entendo que a gente tenta entender a vontade de Deus usando esse aspecto de que Deus permitiu. Só que quando a gente diz que Deus permitiu, é porque o Senhor cedeu à minha vontade. E Ele se adaptou àquilo que eu escolhi. Eu pequei, então Deus se adaptou ao meu pecado. Não era o que Deus queria, mas Ele permitiu. Ele deixou, porque Ele não tinha como ir contra a minha vontade. E isso não é bíblico. Deus tem uma vontade soberana sobre nós. Essa vontade soberana significa que Deus controla tudo na nossa vida. E que a escolha que eu vou fazer, que para mim parece, a escolha que eu faço na minha vida, que para mim parece que eu escolhi, foi determinado por Deus. Isso é difícil da gente entender, obviamente, mas é o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, na verdade, Deus ele não permite que façamos as coisas. Deus decreta que façamos tudo o que nós fazemos. Aquilo que é bom, que a gente chamou de vontade prazerosa de Deus, e aquilo que muitas vezes é ruim e pecado, que é a vontade de propósito de Deus. Então, Deus tem uma vontade de propósito. E nessa vontade dele, Deus considera até os nossos pecados e as coisas ruins. Não é Deus quem nos faz pecar, e Deus também não peca e não nos tenta. Nós escolhemos o pecado, sim, mas Deus decretou isso. Não é que Deus decretou permitir que eu pecasse, mas no decreto de Deus, Deus criou seres livres. E esse ser livre escolheu o pecado, Adão e Eva no caso, e o pecado passou a todos nós, e a nossa liberdade se tornou uma liberdade para pecar. E liberdade é você agir de acordo com a sua própria natureza. Então, sempre nós somos tendenciosos ao pecado. Creu em Jesus, você agora tem uma outra natureza que lhe impulsiona para escolher a vontade revelada de Deus. E nós queremos observar também que a Bíblia, ela usou o verbo permitir algumas vezes em relação à vontade de Deus. Isso é verdade. Em 1 Coríntios 16, 7, nós lemos: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então Paulo está dizendo, se Deus permitir. Só que aqui o contexto é se Deus quiser, porque Deus tem a vontade dele. Eu espero ver-vos se Deus quiser. E esse se Deus quiser, eu li agora 1 Coríntios 16, 7. Isso aqui é Paulo falando, de encontrar os irmãos, se Deus permitir. E às vezes a gente também tem essa ideia do se Deus quiser.
É claro que é se Deus quiser. Tudo acontece porque Deus quer. Nada acontece se Deus não quiser. Isso é muito importante na nossa mente hoje, porque nós fomos educados por professores ateus, de modo geral, né? Ateístas. Desde o jardim da infância até a universidade, fomos educados por professores ateístas. E o ateísta, ele vai colocar na nossa mente o quê? O acaso, o destino. Ele não coloca Deus. Então, se uma coisa aconteceu, foi um acaso. O mal foi um acaso. Eles não entendem como a vontade de Deus. E nós temos que tirar isso da nossa mente. Quando acontece uma situação difícil ou uma situação boa, tudo foi a vontade de Deus, o querer de Deus, na vontade de propósito de Deus. As coisas ruins, os pecados, as desgraças, não é a vontade prazerosa de Deus, mas Deus quis que assim acontecesse. Ele decretou assim. Deus tinha duas possibilidades, pela lógica do plano dele. Ou ele encerrava a humanidade após o pecado de Adão e Eva, e tudo ficava mais simples. Adão e Eva iam para o inferno, e o ser humano, nós não existiríamos. A humanidade não existiria. E então Deus criaria um outro povo, um outro ser, do jeito que ele quisesse. Ou Deus optou pelo mais complicado. Ele é Deus. Qual é o mais complicado? Vou decretar aqui, óbvio que ele decretou antes de tudo existir, claro, que o ser humano, ele exista no pecado. E como ser soberano, Deus, vou administrar o pecado dos seres humanos. Quem peca e é culpado pelo pecado é o ser humano. Mas ele não é livre para fazer o que ele quer. Deus administra até os pecados dos seres humanos. E às vezes alguém pergunta assim, então por que Deus, ele não diminui a maldade no mundo? Por que ele quer que a maldade exista no mundo? Na verdade, nós temos que pensar de outra forma. O mundo não está pior, porque Deus restringe o pecado do homem com a sua graça. Era para estar pior. Talvez nós já tivéssemos nos destruído por conta do nosso próprio pecado. Não nos destruímos, porque a graça de Deus age no meio da humanidade, nos crentes e até nos não crentes. Então é Deus que sustenta a sociedade humana, por isso que ela ainda não se acabou. É assim que nós pensamos, Deus administrando o pecado que nós escolhemos, no qual nós escolhemos viver. Então a ideia aqui é que, se Deus permitir, se refere à vontade soberana de Deus, que nós não conhecemos, essa vontade oculta. E Hebreus 6,3 diz também, Hebreus 6,3, isso faremos se Deus permitir, ou seja, se Deus quiser, segundo a vontade soberana de Deus, que é essa vontade oculta que eu não conheço. Então, nós não devemos ficar ansiosos e preocupados para descobrir qual é a vontade específica de Deus para a minha vida. Vamos chamar essa vontade de vontade individual. A vontade individual de Deus para mim. Não, eu não devo me preocupar com isso. Por quê? Porque eu não tenho como saber. A não ser que um anjo me revele, como Deus revelou várias vezes para Abraão, para Isaac, para Jacó, para os profetas. Mas o que Deus quer que nós saibamos está na Bíblia Sagrada. Obedecendo a Bíblia Sagrada, eu estou cumprindo a vontade de Deus. E as outras coisas? Com quem eu vou casar? Qual minha profissão? Qual trabalho? Quantos filhos eu vou ter? Como é que vai ser minha vida daqui a 5, 10 anos? Eu não sei, mas eu sei que Deus existe, Ele tem uma vontade soberana sobre a minha vida individual e tudo já está decretado. Até o dia da minha partida. Obedecendo a Deus, o Senhor vai cuidar do resto. E o que Deus quer que aconteça na minha vida, vai acontecer na minha vida como Deus planejou. Eu não tenho poder para desviar o rumo do que Deus planejou para a minha vida antes de tudo existir. Logo, eu não preciso me preocupar. Eu descanso no Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. Acontece que Deus, na Bíblia, frequentemente mostra os feitos dele, né? Ele mostra grandes feitos, mas ele se mostra, dentro dos grandes feitos de Deus, milagres e coisas maravilhosas, Deus se apresenta como o causador de muitos males, segundo a vontade dele. E Deus não tem dificuldade em assumir isso.
Então, em muitos textos da Bíblia, é porque a gente às vezes lê rápido e não medita, Deus, ele se coloca como o causador de muitos males. Não que Deus, em um tipo de maldade, fez isso, não. Mas porque ele decretou que iria acontecer antes de tudo existir, e os homens é que executaram, ou o próprio Satanás, muitas vezes. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 5, nós lemos isso sobre a vontade de Deus. Porque estudar a vontade de Deus, quando vem bênção, é fácil. Entender a vontade de Deus quando vem os males, é que é difícil. E é aí que nós somos aperfeiçoados. Olha Abacuque 1, verso 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Foi Deus. Cativeiro babilônico. Invadiram Jerusalém, destruíram o templo, os muros, queimaram a cidade, mataram muitas pessoas do povo de Israel, do reino do sul. E é Deus aqui dizendo, é algo maravilha que vocês não vão crer quando contarem. Deus levantou Nabucodonosor e os caldeus para o cativeiro babilônico. De quem foi a culpa de toda a matança e destruição? De Nabucodonosor e dos babilônios. Mas de quem foi a vontade? Foi de Deus. Deus não permitiu que Nabucodonosor fosse lá. Deus decretou que ele fosse lá, para a glória do nome dele. E a vontade de Deus aqui, obviamente, não é uma vontade abençoadora. É uma vontade de amaldiçoar. Deus abençoa, mas Deus também derrama a sua ira e o seu juízo. E a gente sabe por quê. Israel estava em pecado, idolatria. Deus mandou muitos profetas durante cerca de 400 anos, avisando. Houve o cativeiro no reino do norte, Israel, que é exatamente o cativeiro assírio, e aqui o cativeiro babilônico. Eles não aprenderam com o cativeiro da nação irmã e estão sofrendo aqui. Deus avisou? Avisou. Então, a vontade revelada de Deus nos avisa, nos instrui. O que é que Deus gosta? O que é que Deus quer? Quem é Deus? Com Deus não se brinca. Está na Bíblia. Né? Gálatas 6,7, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também você fará. Você passou a vida cristã semeando incredulidade, sem oração, sem ler Bíblia, vem uma desgraça. Senhor, por quê? Bem, né? Está explicado. Se você viveu uma vida de pecados, aguarde que o Senhor vai tratar. Né? Então, Israel foi assim, vida de pecado, Deus tratou. Deus deu oportunidade de arrependimento e misericórdia. A palavra de Deus está aqui, revelada. Essa é a vontade de Deus que nós devemos nos preocupar. Se estamos em obediência ao Senhor, mesmo sendo pecadores, pequei, confessei, arrependido, me levantei, Deus vai abençoando, Deus vai fortalecendo. Outro texto importante também que mostra que Deus, ele decretou coisas ruins, Isaías 10, verso 5. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Aqui Deus está falando, por que a Assíria é o cetro da ira de Deus? Porque Deus usou a Assíria para castigar Israel. Não foi Deus que maltratou Israel diretamente, mas ele usou a Assíria, e foi do querer de Deus. Deus não permitiu que a Assíria invadisse Israel, Deus decretou, e a Assíria foi. Os assírios, que não são um povo temente a Deus, eles tinham esse entendimento de que eles estavam fazendo a vontade de Deus? Não. Mas eles fizeram a vontade de Deus? Sim. Até os não crentes são usados por Deus para a glória do nome de Deus. E ainda diz no texto, enviou-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim.
Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Ou seja, a Síria não sabia que era instrumento de Deus para o juízo de Israel. Ela estava indo porque queria dominar as nações, mas ela estava cumprindo a vontade de Deus. E também vários outros textos nos apontam que Deus, ele não permite que as coisas aconteçam, como se nós tivéssemos o poder de orientar as coisas nesta terra. Na verdade, tudo é pelo decreto de Deus, pela vontade de Deus. Nós não sabemos da vontade específica de Deus para a nossa vida, mas nós sabemos da vontade revelada e que Deus é maravilhoso e fiel, misericordioso. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, mas o soberbo, Deus vai destruir. O que é o soberbo? É o homem orgulhoso, que não confia em Deus, confia em si mesmo, que não dá glórias a Deus, retira a glória de Deus porque quer o lugar do Senhor e não entroniza Deus na sua vida. É o soberbo. Esse Deus vai destruir. Que nós não sejamos estes soberbos, mas pecadores, sim, com corações arrependidos e contritos, sempre confessando o nosso pecado, sempre aprendendo de Deus. Você acredita que sempre a gente aprende de Deus, constantemente? Não vai ter o dia que você vai dizer, sei tudo de Deus. Preciso mais nem ler a Bíblia. Certa vez eu ouvi isso de um jovem. Ele não está na fé no Senhor Jesus Cristo. E eu não tinha mais nem o que dizer. E ele disse, pastor, eu já li a Bíblia toda, sei tudo. Não preciso mais saber nada. Eu olhei assim, eu não chorei porque eu fiquei tão abismado que eu não consegui nem chorar. Mas eu ouvi. Eu nunca pensei em ouvir algo assim. E tem pessoas que são assim. Acham que não precisam da Escritura e não precisam da misericórdia e da graça de Deus. Aprendamos então, irmãos, que a vontade de Deus que nós devemos nos atentar é a vontade revelada. É nisso que nós temos que seguir e obedecer. Nunca vamos conseguir adivinhar a vontade específica de Deus, a vontade oculta de Deus, a vontade soberana de Deus, individual para nós. Nunca vamos saber. Mas uma coisa sabemos: o que acontecer daqui a 10 minutos, meia hora, amanhã, é exatamente o que Deus planejou. Isso te livra de uma vida ansiosa. Você tem que parar, refletir sobre a vontade de Deus, ler a sua Bíblia nessa perspectiva, porque até as coisas ruins Deus decreta, porque Ele tem um propósito, e Ele é bom, e Ele quer nos edificar e trazer para perto dEle. Então nós devemos ler a nossa Bíblia pensando assim, porque quando vier a tormenta, o vale da sombra da morte, nós sofreremos menos, e nos fortaleceremos mais no Senhor. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é Deus, um Deus maravilhoso e todo-poderoso. Obrigado porque o Senhor nos deu a bênção de ter fé no Senhor, de confiar no Senhor, de depender de Ti. Senhor Deus, dai-nos essa sabedoria tão preciosa da Tua palavra, para que cada vez mais confiemos na Tua vontade revelada e tenhamos fé de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim poderemos viver sem medo, sem sofrimento, apesar das dificuldades. É o que eu te oro e peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então para os nossos grupos de oração.